Hoje temos a honra de receber no Direito ao Ponto a doutora Thaís Del Monte Busato. Ela é advogada, vice-presidente da 12ª subseção da OAB São Paulo e também diretora secretária-geral no triênio 2022-2024. É mestre em Direito pela PUC São Paulo, com uma trajetória sólida na docência e na advocacia. Foi coordenadora da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, núcleo de Ribeirão Preto, e hoje atua como coordenadora adjunta e professora da Faculdade de Direito da Unip. Além de docente, convidada em diversos cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos e a OAB. A doutora Thaís também é autora e coautora de obras voltadas a carreiras jurídicas e integra o corpo de parceiristas da Revista Brasileira de Ciências Criminais, da Revista Lex de Criminologia e Vitimologia e das Revistas Brasileiras de Direitos Humanos. Uma profissional com grande contribuição para a advocacia e para o debate jurídico no Brasil. Uma honra ter a senhora aqui, doutora Thaís. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui nesse Direito ao Ponto, que já vem se consolidando aí como um programa muito respeitado. E para mim também é uma honra ser convidada para estar aqui depois de grandes nomes da advocacia ribeirão-pretana também, doutora Cláudia, o doutor Sebastião, que foi promotor, né? Então, compor esse seleto grupo aí de entrevistados me orgulha muito. Obrigada pelo convite. Imagina, doutora. Inclusive, a senhora foi a mais comentada quando a gente postou Uau. que você ia participar. Todo mundo comentou. Ela foi minha professora, ela é a melhor. Todo mundo ficou muito feliz que você ia estar aqui hoje. E tem muita gente também esperando que saia logo esse link para ver como que vai ser. Meus alunos sempre foram muito gentis comigo, Sim, viu? todo mundo gosta bastante de você. Inclusive, meu pai que tá aqui hoje também foi seu aluno. Foi, meu aluno. Sim. Doutora, você começou a trabalhar muito cedo, né? Aos 14 anos, como arquivista. E o que você lembra dessa época? É muito cedo, né? Para começar a trabalhar. É muito cedo. E eu fui uma adolescente que fez jus à fama dessa fase da vida, sabe? Sim. Eu era muito contestadora, um tanto rebelde. Então, eu acredito que tenha sido uma fase bastante desafiadora para os meus pais. Meus pais trabalhavam o dia todo e eu acredito que a forma que eles encontraram de manter uma vigilância foi me colocar para trabalhar no escritório da minha mãe. Eu preciso esclarecer que eu não fui trabalhar aos 14 anos por necessidade, né? Eu tinha uma rotina privilegiada, eu tinha horário para cumprir no trabalho, mas eu também tinha o meu horário de estudo, tinha meu horário de ir para o inglês, para o balé, e eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas que começa a trabalhar aos 14 anos. E, bom, acho que é isso, foi mais por rebeldia do que por necessidade mesmo. Hoje eu penso que talvez não seja o ideal uma pessoa com 14 anos aí, na sua fase de formação, começar a trabalhar. Sei que muitas pessoas começam nessa idade porque a legislação permite, por necessidade, mas foi uma fase muito valiosa da minha vida como profissional, como aprendizado, e não me arrependo, não. Acho que meus pais fizeram o melhor que eles puderam. E o que seria basicamente essa função de arquivista? Olha, para a nova geração é um pouco difícil, né, imaginar. Na época, todos os processos eram físicos e a gente tinha no escritório uma grande quantidade de processos. E cada processo tinha uma pasta e todos os documentos, petições, decisões judiciais, intimações que chegavam pelo correio, de todos os processos, cada um ia para o seu processo na ordem cronológica. Então, eu recebia esses documentos, né, eles ficavam todos numa pilha, assim, e aí eu tinha que separar os processos, colocar na ordem cronológica, furar e arquivar em cada pastinha. Nossa, que coisa. É o sentido literal mesmo. Sim, de fazer arquivo, né? Deixar o arquivo em ordem. Sim. E então, a sua mãe é advogada também? Minha mãe é advogada, minha mãe é minha maior motivação, né? Eu falo que o que me motivou também, né, a advocacia foi o exemplo da minha mãe, e que é uma mulher independente, muito inteligente e também alguma coisa
interna de sentido de justiça, de buscar o que é justo. Eu costumo dizer que o direito, a gente não escolhe o direito que escolhe a gente. Sim, né? Então, é acho que quem trabalha com direito tem que ser vocacionado. Eu acho que essa vocação vem junto com a gente. Sim, com certeza. E começando como arquivista aos 14 anos, nos leva a crer que você passou por várias fases de um escritório, né? Até chegar a ser advogada. E como a gente estava conversando aqui antes de começar, você faz diversas funções, né? Além de advogar. E como que é isso para você no dia a dia? Ó, no escritório eu entrei como arquivista, passei para secretária, depois estagiária, depois advogado, passei ali por todas as funções realmente que existiam no escritório, e para mim foi fundamental, assim, primeiro para hoje, olhando para trás, para entender a importância de cada função dentro da engrenagem de um escritório, e para entender que ninguém faz nada sozinho. Às vezes as pessoas, como você disse, né, me veem assim multifunções, Sim. mas tem uma turma aí por trás viabilizando tudo isso, né? É sempre preciso, né? Não tem sempre, como. Sempre. A gente não faz nada sozinho. Ainda que não tenha algumas funções igual a arquivista, né? não tenha mais essas funções, a gente precisa muito da ajuda, né? Sim, exatamente. Com certeza. Exatamente. E então, você já respondeu por que você escolheu o direito, não teve como, o direito escolheu. Então, vou te perguntar por que, então, a criminal? Olha, eu desde o primeiro dia de faculdade, eu queria fazer algo ligado com o direito penal. Eu me encantei com o direito penal. Eu acho o direito penal muito lógico, a parte geral ali, os 120 primeiros artigos, Sim. né? Eu acho que tem uma lógica muito clara. Eu tinha muita facilidade para entender o direito penal. Também sempre quis lecionar e queria trabalhar na área criminal. Mas eu tinha aquela coisa comigo, acho que um preconceito que é incutido na gente, como todo preconceito, né? Porque porque a gente não o conhece, né? Das pessoas falando, advogar para bandido, né? Mas hoje eu consegui, depois de muitos anos, direcionar minha carreira para docência no direito penal, que me encanta muito, e na advocacia eu faço muita assistência de acusação, então atuo aí na defesa. 90% dos meus clientes eu estou na assistência de acusação, defendendo os direitos das vítimas, né? Então, atuo no processo criminal, junto com o Ministério Público ou nas ações privadas, né? Como advogada da vítima, e também na indenização civil ex delito. Muito bom, doutora. E teve algum momento em que você pensou em desistir, que você achou estava complicado demais? Vamos lá. Eu nunca tive dúvidas sobre a minha profissão. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Mas as vezes que eu pensei em desistir foram mais ligadas às questões pessoais. Assim, eu tive algumas perdas muito significativas na minha vida. Então, quando meu irmão faleceu, eu estava entrando na faculdade. Ali eu já não tinha dúvida que eu queria fazer direito, mas eu repensei algumas coisas. Depois, mais recentemente, com o falecimento do meu pai, logo em seguida minha mãe passou por uma internação muito grave, uma experiência de quase morte. E aí isso tudo me fez repensar na vida como um todo, mas não na minha profissão. Na nossa profissão, eu entendo que a gente tem dissabores, a gente tem desafios, a gente tem improcedências, né? A gente não ganha todos os processos, mas o próprio sistema jurídico nos oferece instrumentos para o enfrentamento dessas insatisfações. Então, até hoje, nada que tenha me feito desistir ou que tenha me desestimulado a ponto de eu pensar em fazer outra coisa. Penso que eu sou bastante realizada nesse sentido e acho que a satisfação pessoal na minha profissão me faz seguir adiante. Sim. E uma coisa até que é legal perguntar. Como você
por ser, né, professora, ter sido professora, você tem muito conhecimento da teoria. Como que é isso para você de, às vezes, não acontecer na prática o que é a teoria? Olha, Aquilo que você ensina. é uma dificuldade muito grande, né? Nós Sim. estamos vivendo um momento bem difícil, porque eu falo, eu leciono direito material, não direito processual, mas hoje a gente vê até vivenciando alguns processos famosos que eu falo, meu Deus, como é que o professor de processo penal vai explicar isso em Sim. sala de aula, Sim. né? É, é frustrante. É frustrante porque o direito penal, eu penso que o direito penal é uma garantia para o cidadão. Uma Sim. garantia porque na lei penal está exatamente quais são os limites do Estado. E a hora que se flexibiliza isso, a gente fica desprotegido como cidadãos, né? O que eu faço é recorrer e, no máximo, rezar para o recurso cair nas mãos de alguém que tenha o mínimo de compromisso acadêmico, Sim. de compromisso de estudo Sim. da teoria também. A técnica, né? né? E que os magistrados pensem que, além daquele papel ali, são vidas. Com certeza. Cada canetada ali faz muita diferença na Sim. vida de cada pessoa, principalmente no direito penal, né? Eu costumo dizer que um processo penal, passar por um processo penal, seja como vítima, seja como acusado, faz um estrago na vida da pessoa. Com certeza. É uma turbulência na vida da pessoa que dificilmente a pessoa consegue voltar a ser e a enxergar o mundo como ela enxergava antes de experimentar essa violência estatal. Sim. Então, acho que a gente não pode arredar o pé das defesas das garantias constitucionais. Sim. A doutora Cláudia até mencionou em outro podcast, né, a importância do juiz de primeira instância, porque hoje, com a dificuldade, né, da segunda e da terceira instância, de muitas coisas, como que o juiz da primeira instância, ele criou uma importância maior ainda, Sim. porque é ele quem vê os fatos, né? Ele é o que vai ver as provas, vai ver mais detalhado, vai ouvir o réu, ou vai ouvir a vítima, enfim. Ele que tem um papel importantíssimo e muitas vezes a gente não vê isso acontecer, né? Sim, e eu acrescentaria, assim, o juiz de primeira instância e agora o juiz de garantias, né? Sim. Que foi criado aí para a gente ter uma garantia de imparcialidade. A pessoa que vai analisar as provas não é a mesma que vai julgar, justamente para não ter essa contaminação. Então, penso que é um passo importante também. Sim. E você teve diversas, né, formas aí na sua carreira, carteira assinada, empresa, sócia, autônoma, já foi um pouquinho de tudo. O que você tem para comentar sobre isso? Qual que foi a melhor parte da sua vida em relação a isso? Vamos lá, aos poucos vou te responder. Todas essas fases foram essenciais para o meu crescimento profissional e em todas elas eu aprendi alguma coisa. Eu digo que quando eu tinha carteira assinada como advogada, eu tinha a garantia do meu salário todo final de mês, mas eu não tinha liberdade, não tinha flexibilidade de horário, eu não tinha liberdade para prospecção de clientes, eu não tinha liberdade até mesmo para defender uma tese que eu entendia adequada, né, para criar uma linha de defesa ali dentro de um processo, porque eu era subordinada a alguém. Por outro lado, agora, como autônoma, né, também quando fui sócia de um escritório, você não tem a garantia do salário todo mês, né? Mas você tem uma liberdade tremenda em todos esses sentidos. Liberdade de horário, liberdade de prospecção de clientes, de aceitar ou não aceitar uma causa, liberdade para traçar uma estratégia jurídica dentro daquele processo. Então, penso que todas as fases tiveram benefícios e também tiveram
ônus, mas o mundo está sempre em transformação, a gente se transforma, as nossas prioridades vão mudando, né? O que me fez mudar em cada momento, assim, eu não quero mais ter carteira assinada como advogada, agora quero ser autônoma, né? Foi não me acomodar. Então, eu sempre me questiono, assim, se esse modelo de trabalho que eu estou vivendo faz sentido para esse momento da minha vida. Sim. E aí, eu sempre faço esse questionamento de tempos em tempos. E aí, quando algo está me incomodando, eu mentalizo, assim, um plano, né? Traço um plano de mudança e preciso de coragem, né? Para mudar e dar o primeiro passo. É isso. Atualmente você está... Atualmente eu tenho um escritório, Sim. mas eu trabalho em casa. Sim. Eu só vou ao escritório para atender cliente. Eu também. Isso foi uma mudança depois da pandemia. Eu também. Né? A pandemia, ela trouxe várias mudanças aí na nossa vida e na advocacia, também na docência. Eu acho que a pandemia, ela trouxe um olhar, né, a necessidade de termos um olhar mais acolhedor e de mais atenção na escuta com relação aos nossos clientes, mas também trouxe a necessidade de adaptação tecnológica para o escritório. No meu caso, eu sempre falo, eu e meu marido, a gente tem uma rotina de trabalho muito diferente. Então, voltando à pandemia, para a gente foi um momento bom, porque a gente teve mais tempo juntos, mas teve uma mudança aí, porque eu passava o dia inteiro no escritório, então a minha rotina mudou bastante. O meu quarto de visitas foi transformado num escritório. Igual na minha casa. Ele foi transformado num escritório e eu passei a ser mais gentil comigo, sabe? Com relação à minha rotina, aos meus horários, às minhas necessidades. Então, hoje eu trabalho em casa e só vou ao escritório para atender cliente. O cliente geralmente para assinar uma procuração, alguma coisa assim também, porque muitos pode ser por videoconferência, né? Exato. Eu tenho bastante cliente que faz questão de, doutora, preciso te encontrar. Sim. Quero te encontrar, vamos marcar uma reunião. E aí eu entendo essa necessidade, principalmente clientes mais velhos que não estão adaptados, né, a tanta tecnologia, a tanta mudança. E aí eu faço questão de ir atendê-los pessoalmente, mas que a gente estava conversando antes, né? Eu tenho uma cliente no Ceará, e aí a gente não se conhece pessoalmente. Sim. E a gente, toda reunião e audiência e tudo, é tudo virtual. Sim. Nossa, não, é bem legal mesmo. E a pandemia também trouxe, eu acho, que também uma agilidade para os processos, né? Sim. E, na verdade, eu sou uma advogada formada na pandemia, então eu já peguei não peguei a fase anterior, eu já peguei uma fase diferente. Entendi. E até para mim está sendo, por exemplo, diferente, você falou do juízo de garantias, essa questão de ser presencial. Agora, para mim, eu estou estranhando, porque eu nunca tive isso. Sim, eu já comecei com essa fase videoconferência e, enfim, pós-pandemia. Mas eu acho que foi muito interessante no sentido de o transcorrer do processo ser mais rápido, né? Porque o juiz, ele consegue fazer mais de uma audiência num dia, consegue ter mais tempo para fazer um despacho. E até o próprio juiz também, tem alguns juízes aqui em Ribeirão também que fazem dias home office, dias presencial, assim como nós também. Sim. Então eu acho que foi bom para todo mundo, né? Eu, particularmente, gosto bastante desse sistema virtual. Foi feita uma pesquisa da OAB São Paulo sobre a preferência dos advogados de audiências virtuais ou presenciais logo após a pandemia. E 80% da advocacia prefere audiência virtual, inclusive audiência de instrução. Então, eu estou nesse time também. Eu também prefiro. Eu acho que
a gente economiza tempo de locomoção, acho que a coisa é mais ágil. Sim. Eu gosto bastante do sistema virtual. E a quantidade de audiências que consegue fazer Sim. em um mês é muito Sim, diferente, sim. né? As pautas giram mais rápido. Com certeza. E assim, sai um, já entra outro, e assim também diminui aquela quantidade de réus presos que ficam esperando o julgamento preventivamente. Sim. Claro, a gente sabe que ainda existem casos de réus presos que ficam muito tempo preventivamente, geralmente em processos que tem muitos réus, né? Mas com certeza é até que eu comento com meu marido que o processo criminal é um processo rápido, né? Ele não é um processo demorado. Costuma ser, tem que ser, né? Até por conta de prescrição. Então, acho Sim. que existe uma observância, um olhar mais atento para os Sim. processos criminais. Sim, é um processo que vai muito rápido. Do dia pra noite, às vezes você abre ali e não tem nada. E de repente tá um monte de peças juntadas lá no processo. E os prazos em dias corridos, Sim. né? Sim. Sim. Também conta bastante. Eu vejo a diferença nas ações civis ex-delito e nos processos criminais, né? Sim. A hora que sai uma publicação numa ação civil, eu falo, calma, ainda tem tempo. A hora que sai no processo criminal, eu falo, não, preciso começar esse prazo hoje, porque corre. Né? Você ainda tem alguma coisa civil, então? Eu tenho muitas ações civis ex-delito. Que as vítimas, né, elas não se contentam, Sim. às vezes, só com a condenação criminal, e aí... Querem indenização. Querem indenização. Sim. E é possível, né? Tem previsão legal, então a gente costuma ingressar com indenização também. Muito legal. Eu atuei como assistente de acusações essa semana passada pela primeira vez, uma audiência de violência doméstica, e em janeiro eu vou fazer um júri pela primeira vez como assistente de acusação também. Então, para mim, vai ser diferente. Porque geralmente eu sou defesa, né? Então a gente às vezes olha com um olhar diferente, né, para a situação. Mas só como aquilo que a gente estava conversando antes, né? Direito é uma coisa só, não tem como. Exato. E você sabe que é um olhar completamente diferente, Sim. porque quando a gente está na defesa, a gente, claro que tem as teses de inocência, redução da pena e tudo, mas a gente, eu particularmente, eu treino meu olhar para buscar nulidades. Sim, né? eu também. Eu tô com um processo agora que é um homicídio de trânsito, e eu já peticionei 3 vezes no processo, estou como assistente de acusação. 3 vezes no processo, chamando a atenção, excelência, o despacho foi nesse sentido, mas para evitar nulidade, gostaria de pontuar isso. Sim. É o inverso, né? Sim. É literalmente o inverso. A gente busca, na assistência de acusação, fazer com que o processo seja rápido, buscar a condenação do réu e buscar um processo que observe o devido processo legal para que numa segunda, terceira instância não ocorra a anulação daquela condenação em primeira. Então, vou te fazer uma pergunta até interessante, porque eu acho que o sistema penal, a maior parte dele é acusador, eu acho, no meu ponto de vista, Sim. como defesa. Você se sente frustrada? Ainda assim, como acusação? Por vezes, sim. Sim. Por vezes, sim, porque com coisas, assim, às vezes que não são observadas, porque às vezes você obtém a condenação. Um outro processo que saiu sentença semana passada, a gente obteve a condenação, mas o réu é um empresário com um grande potencial econômico, isso tudo provado nos autos, e o juiz condenou a indenização, já na sentença criminal, de R$2.000, num homicídio. Aí eu falei, peraí, excelência, nós estamos falando de réu e vítima, 2 pessoas com bastante poder aquisitivo, e isso tem que ser observado na dosimetria. Sim. Né? E tanto na dosimetria da pena quanto na dosimetria da indenização, né? E não foi observado. Então, às vezes a gente fala, poxa, teve a condenação, mas né, não foi o suficiente, não nos termos legais, né? Sim. E aí a gente, nesse caso, houve a condenação e a gente ainda recorreu. Sim. Teve, semana passada, eu fui para São Paulo fazer uma sustentação oral e eu assisti
né? Quando a gente faz a sustentação, a gente acaba assistindo As de todo outras, mundo. é. E aí eu assisti de uma assistente de acusação. E eu achei engraçado, né? Porque ela fez uma sustentação muito boa, que era de tentativa de feminicídio, a vítima tinha ficado paraplégica, tal, tinha sido muito sério. E a pena do réu tinha sido ridícula, assim, ridícula. E o procurador-geral simplesmente falou que por ele indeferia e tudo mais. Ele não concordou com ela, eu achei isso o fim. E aí, o desembargador relator que concordou com ela, que foi exatamente batendo nas provas em todos os detalhes que ela falava todas as testemunhas que ela citou, tudo que ele citou, e aí foi o desembargador que aumentou a pena, porque o procurador-geral, que é para ser acusação, ele não foi junto com ela. E assim, foi muito engraçado, porque é diferente a gente ver, eu vejo a maioria como advogado de defesa, e eu vi ali do lado contrário como que também é difícil, às vezes, você ser acusação também. Eu, às vezes, sim, em todos os processos que eu sou assistente de acusação, eu faço contato com o MP, né, o promotor ou a promotora que está atuando naquele caso, e tento traçar uma estratégia conjunta. Sim. Mas já tive alguns casos com o MP, assim, da ciência da sentença, e você fala, poxa, tem ponto para recorrer aí, né? E aí você vai conversar com o MP fala, não, mas já teve a condenação, doutor. Eu falo, sim, mas né, foi pouco. Não necessariamente a condenação representa o que está efetivamente na lei, né? Então, às vezes eu me frustro, sim. Sim, eu imagino que sim. Não tem como, né? Juiz, ele tem livre convicção, então, né? Um outro ponto que você tocou que eu acho interessante é que existe um mito de que o juiz sempre concorda com o promotor. Sim. Eu tenho visto decisões, assim, contrárias à cota do MP, sabe? E tem me chamado bastante atenção. Porque existe essa crença de que o MP opinou nesse sentido, o juiz sempre segue o MP, mas eu tenho visto situações em que o juiz pondera, ele fala, em que pese o MP tenha opinado dessa forma, eu entendo assim, 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 e acaba contrariando. Sim. Tem alguns casos, sim. Alguns casos, a gente até já conversou sobre isso em outros momentos, eu, meu marido, meu pai, que geralmente em cidade pequena é muito ali, parece até uma panelinha. O juiz e o promotor, eles estão ali junto o tempo todo. Então, por exemplo, eu, quando vou fazer um júri numa cidade pequena, a gente acaba se sentindo um peixe fora d'água, porque eles já estão ali lado a lado, fazem tudo juntos, custódia juntos, tudo juntos, e a gente chega ali, parece que a gente que é o que tá ali totalmente fora e vai ter que ir ali fazer um trabalho totalmente diferenciado. E até em cidades pequenas também, muitas vezes os jurados já foram jurados em outros júris e eles conhecem todo mundo ali e a gente fica ali, nossa, meu Deus, como assim? Mas talvez também isso seja um efeito da quantidade de processos, principalmente em local com vara única, né? Sim. Em local com vara única é aquele juiz para todos os processos, Sim, é aquele promotor para todos os processos. Então, eles realmente estão juntos 24 horas. Se não houver uma simbiose entre eles, a vara não anda. Sim. Então, acho que talvez seja um reflexo disso, mas o judiciário como um todo, ele tá sobrecarregado, né? Tá. A gente tem, aqui em Ribeirão, tem juízes com 5 mil processos, 6 mil processos, um juiz. Aí fica bem difícil, né? Sim. Né? Mas as varas criminais aqui de Ribeirão, eu acho até muito boas. De forma geral. Eu, particularmente, nos meus processos, eu não tenho problemas que, às vezes, eu vejo colegas relatando de que, o processo não anda, não, às vezes eu falo, nossa, vai mais devagar. Sim. Não vai dar tempo de fazer esse prazo, Sim. né? Mas, como a gente estava conversando antes, eu acho que os processos criminais, eles têm uma velocidade razoável. Sim. E para você, o que é desafiador manter um escritório funcionando hoje em dia? Para mim, o mais desafiador é virar a chave de advogada para empreendedora. Porque a gente, para ter um escritório, a gente precisa desenvolver algumas habilidades de gestão. Então, de fluxo de caixa, manter um fluxo de caixa saudável, porque não é todo mês que entra dinheiro, não é todo mês que entra aquela quantidade de dinheiro. Então, a gente precisa ter uma inteligência aí financeira, gestão de pessoas, controle de prazo, controle de atividade de cada colaborador,
prospecção de cliente, fidelização de cliente, nos termos, sem infringir as regras da OAB, Sim. né? A questão de tecnologia, de aquisição, investimento em tecnologia. Então, para mim, que não tive essa formação empreendedora, né? Hoje algumas faculdades até têm a disciplina de empreendedorismo jurídico. Sim. E a OAB também tem se esforçado para oferecer cursos nesse sentido. Mas para mim que não tive isso como base, é o maior desafio. É virar essa chavinha. Sim. Não, agora eu não sou advogada, agora eu estou gerindo o escritório, agora eu sou gestora. Sim. Então é uma mentalidade que eu tenho dificuldade ainda. Eu também. Eu também tenho bastante mesmo, né? Eu acho também que é a parte mais difícil, porque se vê ali, separar a pessoa física da jurídica é uma coisa muito difícil. Não Por qual que emite nota, o sistema de emissão de nota, Sim. Enfim, é muita coisa que foge da nossa formação profissional, né? Mas que é necessário. É necessário. Você citou uma coisa, nem tá aqui no que eu iria te perguntar, mas sobre a prospecção e a OAB. O que você pensa sobre isso? Assim, o que você pensa que é uma forma de prospecção que não fere a ética da OAB? Uhum. O que você pensa sobre isso? Olha, eu vou te falar do meu caso em particular. Hoje, os meus clientes são todos por indicação. Hoje. Até no meu Instagram tá lá escrito que eu não falo de processo. Uhum. Né? Mas isso é uma coisa minha. Eu acho que essa geração, ela usa a tecnologia, usa as redes sociais para prospecção de clientes, para mostrar o serviço que está fazendo. Eu acho que tem que seguir as regras. Então, são instrumentos válidos que dão publicidade para a pessoa, para o trabalho da pessoa. Hoje, quem não tá no Instagram não tá no mundo. Não é? Quem não é visto não é lembrado. Exato, né? Eu teve até 4 anos atrás, eu não tinha Instagram. Sim. E as pessoas falavam assim pra mim, mas que tipo de pessoa não tem Instagram? Sim. E hoje eu compreendo, entendeu? Mas porque... na minha geração a gente não utilizava estes instrumentos, a gente tinha o jornal impresso da OAB, entendeu? Eram outros mecanismos. Eu acho que hoje dá para usar tudo isso que gera visibilidade, mas a OAB tem regras claras sobre isso, né? A gente tem as regras de marketing, a gente tem o código de ética, eu acho que dá para fazer um bom trabalho, inclusive em redes sociais, respeitando as questões da OAB. Sim. Meu marido, quando começou a advogar, me perguntou. Ele falou, amor, como que é a melhor forma de conseguir cliente? Eu falei, amor, você atender bem, vai dar tudo certo. É só isso. Atende o seu primeiro cliente bem, que ele vai te render frutos. Não tem como. Exato. Eu acho que esse é o principal. A rede social é, sim, importante. Até essa frase que eu usei, quem não é visto não é lembrado. Exato. Até um grande advogado, Nelson Williams, falou isso numa publicação, é verdade, mas a indicação é o principal, que é o bom trabalho. Quando você faz seu bom trabalho, não tem como, você vai ser reconhecido. Exato, eu falo que a lealdade ali com o direito do cliente, então, sem prometer resultado, né? A nossa profissão é uma profissão de meio, não de fim, né? Sim. Então, eu sempre que eu vou atender um cliente, eu falo, olha, a lei diz isso, nós vamos buscar isso. Se a gente vai conseguir, né? A gente tem instrumentos jurídicos para tentar, né? E tem dado certo, eu tenho muitos clientes que retornaram ao escritório e clientes que vêm por indicação desses anteriores. Sim, eu também. Comigo dá muito certo, assim. Eu, na verdade, cresci também só com indicação. Na verdade, hoje que eu tô colhendo os frutos da internet, muito mais foi por indicação mesmo, no próprio presídio, porque eles sentem muita carência, né, de atendimento. E aí, quando você se mostra muito disponível para atender, para dar informação. Eu, toda vez que vou na penitenciária, faço questão de levar o processo impresso para eles saberem o que está acontecendo. E aí isso faz muita diferença para eles. Então, para mim também, a indicação, eu também, no meu ponto de vista, é o melhor método, sem dúvidas. E é o que a gente estava conversando de acolhimento e escuta, né? Sim. É fundamental, ainda mais para as pessoas que estão privadas de liberdade, privadas do contato com o mundo exterior.
eles se sentem acolhidos, se sentem escutados, e isso faz diferença na prestação de serviço. Sim, com certeza. E doutora, vamos para a parte já como professora e coordenadora. O que você tem percebido nos alunos, principalmente os que chegam mais no fim, assim, as expectativas, como que você tenta orientá-los, né? O que eu tenho percebido é que os alunos de hoje, eles têm um anseio, posso dizer até uma ansiedade, para colocar o que eles aprenderam em prática, para aplicar aquilo que eles aprenderam na vida das pessoas e fazer diferença nas pessoas. E isso me encanta. Eu acho lindo os alunos falando, ai, professor, ó, lá no escritório eu faço estágio, nós atendemos um cliente, assim, assim, assim. Esse entusiasmo eu acho muito bonito, mas o que tem me preocupado hoje na docência é o imediatismo. Eu acho que essa necessidade de respostas imediatas, que acho que talvez tenha vindo junto com redes sociais, com tecnologia, né? Com certeza. Eu tenho percebido que essa necessidade de respostas imediatas tem gerado uma dificuldade nos alunos para atividades que requerem um pouco de paciência. Por exemplo, leitura, que é essencial para o nosso trabalho, não é? Estudo, que é essencial para o nosso trabalho, paciência para negociação numa situação de resolução de conflitos. Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse encantamento, essa ânsia, esse entusiasmo neles de querer colocar tudo em prática muito rápido, esse imediatismo me preocupa porque penso que alguns estão deixando de lado habilidades essenciais para a nossa profissão. Sim. Que é a leitura, que é o estudo, que é a capacidade de escuta, de negociação. Sim. E eu tenho tentado trabalhar isso com eles da forma mais simples possível, fazendo trabalhos em grupo. Quando a gente coloca os alunos para fazer trabalho em grupo, a gente vê a dificuldade que eles têm hoje de diálogo. Sim. De chegar a um acordo, olha, você faz essa parte, eu faço essa, olha, você colocou isso, mas eu não concordo, né? Às vezes dificuldade em se colocar de uma forma clara, sem ser agressiva, né? Então eu tenho tentado trabalhar isso com eles, tenho tentado reforçar a importância da paciência, porque a advocacia não é de um dia para o outro, a advocacia a gente vai construindo degrau por degrau, né? Então tenho tentado fazer minha parte aí, mas me preocupa um pouco essa dificuldade nessas tarefas que são habilidades essenciais para a nossa profissão. Os seus alunos reclamam da falta de oportunidades no direito penal? Não. Não? Não. Ó, a gente tem um grupo de representantes de sala. E por estar na UAB, a gente recebe muita vaga de estágio de escritórios que anunciam as vagas de estágio e às vezes eles mandam para mim, para o pessoal ali da diretoria, olha, se souber de alguém que está precisando de estágio, tudo. Então, talvez por eu estar na UAB e na docência, eu consiga fazer essa ponte. Sim. Entendeu? Então, se eu sei de uma vaga de estágio, eu encaminho nesse grupo de WhatsApp de representantes e a coisa acaba circulando, acaba funcionando. Não, é porque assim, eu quando peguei minha primeira estagiária, as entrevistas que eu fiz, a maioria fala que tem que ver poucos escritórios liberando vagas para estagiária. A maioria fala. Vou me atentar se as vagas são para criminalistas ou não. E muitas vezes na penitenciária também, conversando com advogados até mais velhos, muitos não têm estagiário. Eu acho isso muito legal. Gente, como eles conseguem fazer tudo? Como é que faz, né? Faz prazo, faz presencial, faz tudo. Faz tudo, né? Nossa Senhora. Enfim. E tem alguma lição de vida que você teve em relação à docência, em relação à advocacia, que você poderia contar pra gente? Duas, pode ser? Pode. A primeira, tanto na advocacia quanto na docência, né? Eu sempre falo que respeito, lealdade, ética com todos os atores do sistema de justiça são inegociáveis.
Isso eu falo em sala de aula e levo comigo na advocacia, porque os clientes passam. Né? Mas a sua reputação que você construiu ali dentro do sistema de justiça é sua exclusividade, é sua responsabilidade, exclusivamente sua, né? Então essa é a primeira, assim, existem valores que são inegociáveis e que fazem parte da construção de uma carreira sólida. A segunda tem mais a ver com as minhas perdas, que eu disse antes. Sim. Todo início de semestre, quando eu pego uma turma nova, eu peço para que eles façam uma autorreflexão de o que eles estão fazendo ali. No sentido de que se eles estarem ali durante 5 anos, meio período de vida, né, meio período do dia, longe das pessoas que eles mais amam na vida, se justifica eles estarem ali ou não. Porque ao final do curso, essas pessoas que eles mais amam podem não estar mais ali. E aí só eles vão saber responder se esse período de ausência foi bem utilizado ou não. Então, mas isso tem mais a ver com as minhas perdas, né? Do meu irmão, do meu pai, da quase perda da minha mãe. Então, eu tento levar essa reflexão para eles, porque hoje eu entendo que o tempo de todo mundo é muito precioso. Principalmente com as pessoas que a gente ama. Eu falo que nessa vida louca, corrida, né? O tempo que eu tenho com a minha mãe, o tempo que eu tenho com o meu marido, para mim, são as coisas mais valiosas. Então, eu tento levar isso para eles. Olha, você está fazendo bom uso do seu tempo? Você está aproveitando a oportunidade que você está tendo de estar aqui durante 5 anos, toda manhã ou toda noite, porque você está deixando de estar com pessoas que você gosta. E daqui 5 anos, essa ausência vai ter valido a pena? Ou você vai ter passado por aqui e também não vai ter estado com essas pessoas? Sim. Né? O quanto isso vai custar emocionalmente? Então, essa é uma lição de vida minha que eu aprendi com as minhas perdas e que eu tento passar de alguma forma para os outros, porque a gente perde muitas pessoas no caminho. E talvez essas perdas possam ser um pouco menos doloridas se a gente fizer bom uso do tempo que a gente tem com essas pessoas. Com certeza. Agora vamos já para em relação à OAB, cidadania, sua participação na OAB. E você ocupou hoje a vice-presidência da OAB. E eu queria te perguntar o que te motivou, primeiramente, a entrar. E quais são os desafios, né? Como vice-presidente, que eu imagino que são muitos. Muitos. Bom, eu nunca pensei em fazer parte da política de ordem. Aconteceu naturalmente. Eu fui convidada em 2019 para assumir a coordenação da Escola Superior da Advocacia, que penso que em razão da minha trajetória acadêmica, e fui participando, me integrando aos poucos ali na gestão, na diretoria, e aí em 2021 eu fui convidada para participar da chapa como secretária-geral com o presidente Alexandre Nutti. E aí fomos eleitos e fiquei como secretária-geral de 21 a 24. E aí 24 fui convidada para compor a chapa junto com o Silveira, agora na posição de vice-presidente. Bom, o que me motiva ali na ordem é o compromisso de representatividade da instituição OAB frente à sociedade, frente às demais instituições, a defesa das prerrogativas, porque hoje a gente conseguiu uma relação mais próxima com os demais atores do sistema de justiça e não são muitas as violações de prerrogativas que a gente tem recebido como denúncias lá na OAB, e as que a gente tem recebido tem conseguido resolver conversando com a autoridade. E principalmente eu acho que a OAB é um espaço muito privilegiado de discussão e de fomento de democracia, de justiça social, de diversidade. Então, a gente tem muitos desafios aí, muitos. E muita gente nem sabe o que a OAB faz exatamente. Como que é esse trabalho lá? Vamos lá. A OAB,
ela tem duas funções. Primeiro, ela é uma entidade de classe, então ela seleciona, regulamenta a profissão dos advogados, fiscaliza a profissão dos advogados, e a OAB também é uma entidade da sociedade civil, e como entidade da sociedade civil, ela participa de debates de grande relevância. A OAB, ela pode, por exemplo, fazer propostas legislativas, ela pode propor políticas públicas. A OAB, ela funciona como amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade, de ações de descumprimento de preceito fundamental. A gente teve recentemente uma ação que discutiu a melhoria nos programas de acolhimento às vítimas de violência doméstica. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade que discutiu a aplicação da taxa Selic nos precatórios. Teve uma outra ação que discutiu a requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, e a OAB atuou como amicus curiae em todas essas ações, dentre outras. Eu penso que, principalmente, o principal papel da OAB, que une essas duas funções, como entidade de classe e como entidade da sociedade civil, é se fortalecer e capacitar e atualizar a advocacia. Porque uma OAB forte, com advogados capacitados e atualizados, numa última análise, isso significa uma força na defesa dos direitos dos clientes. E isso significa exercício da cidadania. Porque muitos clientes, eles só conseguem exercer a sua cidadania de forma plena através de um advogado. Sim. Então, a OAB dando todo esse suporte pro advogado, em última análise, ela está dando esse suporte pro exercício da cidadania. Até para o advogado também conseguir se portar como advogado nos momentos certos. Exato, e com as suas prerrogativas garantidas, Sim. né? Porque eu falo que as prerrogativas, elas não são privilégios, elas são direitos atribuídos aos advogados para que a gente consiga exercer de forma plena a nossa função, inclusive contra o Estado, não é? Porque Sim. muitos colegas advogam contra o Estado, Sim. e aí ele precisa ter uma garantia de que os seus direitos vão ser preservados mesmo atuando contra o Estado. Sim. Né? Então, as prerrogativas, assim, elas são essenciais, são garantias, são instrumentos de viabilização do exercício pleno da advocacia e da cidadania. Sim. Com certeza. E eu vejo que aqui da nossa região, né, a 12ª sessão, ela abraça muito os jovens advogados, né? Aqui é muito forte, isso é muito legal. A gente tem feito esse trabalho de acolhimento com a jovem advocacia, porque como nós, quando pegamos a carteira, vem aquela sensação de, e agora? Sim. E agora? E aí, às vezes é uma pessoa que não tem qualquer familiar advogado, não tem um advogado de confiança que possa ligar e tirar dúvida, né? Então, a Comissão da Jovem Advocacia tem feito esse papel de uma forma brilhante, e inclui os jovens aí em grupos de WhatsApp, faz rodas de conversas periódicas, e tem os grupos que tiram as dúvidas, se ajudam mutuamente. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho com a jovem. Até porque tem muitos que se formam, né, e tem essa dificuldade, até que a gente comentou da rede social, que a rede social, ela pode ser um método de prospecção, né, mas tem gente que é introvertido, tem gente Sim. que não sabe nem como começar a postar, e aí às vezes ela fica pensando, gente, será que eu vou ter que virar um youtuber, um tiktoker para poder ser um advogado? Então é legal que tem esse grupo, que eles possam fazer dessa forma, porque Sim. assim, você pega um advogado ali jovem, eu faço trabalhista, eu faço criminal, chegou um criminal pra mim, chegou um trabalhista pra mim, eles trocam, e tem essa troca, legal também. Eu costumo falar que ali as comissões, né, e principalmente a Comissão da Jovem Advocacia, é o melhor espaço de networking que tem. Sim. Por conta dessas parcerias. Sim. Um cliente me procurou trabalhista. A última vez que eu fiz trabalhista foi na faculdade. Quando eu estagiava. Sim. Então, hoje, eu nem li
a CLT depois da reforma, Sim. entendeu? Então, a hora que chega alguém trabalhista para mim, eu acabo indicando para algum colega. E ali Sim. na Jovem Advocacia isso acontece também, né? Então, não é só um lugar de acolhimento, de tirar dúvidas, né? De ajuda mútua, mas também de network. Tem funcionado bem. Na nossa região tá bem forte mesmo. Bem bom. forte. Eu acho isso muito legal. Eu acho legal, inclusive, que no dia do recebimento da carteira, ele já vem com o QR Code pra gente entrar no grupo. Ingressar, exato. Já conversar. E isso é muito Exato. legal, essa troca, né? Só aproveitando, desculpa, você perguntou os maiores desafios da Sim. OAB, né? A gente teve uma pesquisa recente da Datafolha, de julho, que diz que a OAB é uma das instituições mais confiáveis pela população. Eu até anotei aqui, a OAB tem 83% da confiança dos brasileiros. Mas isso não significa que a OAB seja perfeita, né? Sim. A gente tem também situações que precisam ser aprimoradas. Então, eu penso que o primeiro desafio é manter essa confiança na população. O segundo desafio é a OAB se manter isenta, se manter apartidária, principalmente nesse momento político mundial que nós estamos vivendo, porque a OAB também fiscaliza os poderes, né? Então, a gente tem o dever de ser apartidário e ser isenta para observar a legalidade de cada ato e não de tomar partido de partido A ou partido B. Então, acho que esse também é um desafio. E o terceiro desafio que eu penso é manter a indispensabilidade da advocacia em todo e qualquer serviço que exige conhecimento jurídico. Né? A gente tem aí um movimento de desjudicialização, Sim. mas isso não significa que não precise de advogado. Né? Sim. Então, a gente precisa manter essa indispensabilidade. A própria Constituição fala que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, eu acho que esse é um desafio, porque a gente tem uma tendência a desburocratizar as coisas, uma tendência a desjudicialização, mas isso não significa que o advogado passou a ser dispensável. O conhecimento jurídico ainda é indispensável e ele é transmitido através da advocacia. É a advocacia que traz segurança jurídica para todos esses atos. Uma profissão de excelência, né? Exato. Meu pai fala isso. Exato, é uma profissão de excelência. Chegar a cargos de liderança numa profissão ainda majoritariamente masculina é um desafio, né, doutora? E como foi essa trajetória como mulher? Olha, eu penso que para mim foi um pouco menos difícil. Não que o fato de ser mulher seja fácil, não. A gente sabe as dificuldades, as barreiras que são colocadas pelo simples fato de sermos mulheres, né? Mas eu penso que para mim tenha sido um pouco menos difícil porque eu tive a sorte de ter no meu caminho homens feministas. Homens feministas no sentido de entenderem que as mulheres têm as mesmas capacidades que os homens e os mesmos direitos que os homens. Então, por exemplo, o meu pai sempre incentivou a minha mãe a se realizar profissionalmente e fez o mesmo comigo. O meu também. Ele tá aqui. O meu também. O meu marido, assim, se desdobra para que eu me realize, assim, em todos os aspectos da minha vida, né? Na OAB, assim, agora passando para a OAB, eu tive a sorte de trabalhar com duas lideranças, o Dr. Alexandre Nucci, o Dr. Alexandre Silveira, que eles têm um olhar muito, muito atento para a questão de paridade. Em todo o meu trabalho com os dois, eles sempre me incentivaram e sempre respeitaram muito o meu espaço. Eu sei que isso não é a realidade da maioria dos ambientes domésticos, nem dos ambientes profissionais. A gente ainda tem muito que evoluir, mas eu tive o privilégio de ter esses homens feministas no meu caminho e que tornaram o meu caminho menos difícil. Compartilho do mesmo, que eu também tive meu pai, né, que me incentivou e me incentiva muito, e tive meu marido todos os dias também, que me incentiva muito a voar, me incentiva todos os dias, né, a cumprir desafios e não ter medo, enfim.
Então eu também compartilho desse mesmo sentimento, que meu pai e meu marido também me incentivam muito. E o que você acha que ainda precisa mudar para que as mulheres ocupem mais espaços, né? O que você acha de poder, de liderança, de fala? Eu penso que a gente precisa fomentar lideranças femininas, incentivar cada vez mais mulheres, né, a se qualificarem, a ocuparem os espaços de liderança. Penso que a gente precisa dar oportunidade para as mulheres ocuparem esses espaços, porque não adianta a gente discursar sobre feminismo, sobre ocupação de espaço por mulheres, se essas mulheres não têm a oportunidade de ocupar esses espaços. Mas eu penso que, principalmente, a gente precisa mudar a mentalidade sobre o lugar social que a mulher foi colocada. Eu falo isso no sentido de que existe uma cultura de que a mulher, é obrigação da mulher o cuidado, a limpeza, né? Algumas tarefas, elas são automaticamente, socialmente atribuídas às mulheres, né? Cuidado, limpeza, cozinhar, né? Isso não é papel de gênero, isso é papel de qualquer ser humano funcional. Né? Então, eu penso que a gente precisa muito mudar essa mentalidade e a gente precisa dividir a carga mental e a carga física que essas tarefas representam para as mulheres. Dividir com os homens, porque uma mulher que está exausta, uma mulher que está sobrecarregada, ela não consegue desenvolver toda a sua potencialidade. Então, penso que a gente precisa dar espaço para essas mulheres, mas dar condições também para que elas ocupem esses espaços. Né? E para que elas possam ocupar esses espaços, as tarefas que são socialmente atribuídas a elas precisam ser divididas com os homens. Então, faço um apelo aqui aos homens: ocupem os espaços das mulheres no ambiente doméstico. Sim. Não é? Sim. Já vai ajudar muito, sim. Né? Ou não deixar a cargo delas, né? Exato. Sim. Exatamente. E que conselho que a senhora daria para uma menina que quer ser líder, advogada, professora? O que você falaria para ela? Estude, se qualifique, invista em conhecimento, não duvide do seu potencial e leve outras mulheres com você. Porque muito legal. O caminho, ele não é fácil, mas ele é possível. Se a gente se ajudar, né? Exatamente, com certeza. Exatamente. Com certeza. E o que mais te orgulha na sua trajetória, em tudo que você construiu até hoje? Essa pergunta é difícil, hein? Penso que consegui exercer aí as minhas 3 frentes de trabalho: a docência, a advocacia, a gestão de ordem, com ética, sem desviar dos valores que meus pais me ensinaram. Acho que é isso que me orgulha. Legal. Existe alguma frase ou pensamento que te guia nos momentos difíceis? Sim, é meu mantra. Isso também passa. O quê? Isso Chico Xavier. Chico Xavier. Isso também passa. Essa frase me lembra do quanto as coisas são transitórias e ela me fortalece para dar o próximo passo. Então, sempre que eu tô num momento assim de perturbação, alguma coisa me afligindo, eu respiro e falo: isso também passa. Uma hora vai passar. Sim. Vamos respirar, tudo vamos passa, passar né? por isso. Famoso. Tudo passa, exatamente. Essa é meu mantra. Sim. E que mensagem você deixa hoje para quem não está nos ouvindo, precisa de uma palavra para um recomeço ou para um começo? O que você deixa de mensagem? Para valorizar a própria história. Então, sempre valorize sua própria história. Toda crise é uma oportunidade de transformação. E tem uma frase da Clarice Lispector que é: depois do medo vem o mundo. Então, se a gente consegue ultrapassar essa barreira do medo, a gente alcança objetivos que a gente até imaginava serem inatingíveis, mas são possíveis. Sim.
Doutora Thaís, muito obrigada. A gente vai estar encerrando aqui. Muito obrigada pela sua presença, por tanto conhecimento que você passou para a gente, não só como líder, advogada, professora. Muito obrigada. De muito valor mesmo, e foi uma honra ter você aqui hoje, foi uma honra você que ficou até o fim do vídeo, que assistiu a gente, obrigada, a doutora Thaís realmente é apaixonante, e deem like, comente, porque ela merece muito. Muito obrigada, primeiro quero agradecer o convite, já disse que é uma honra estar aqui, né? Agradecer a sua generosidade nas perguntas, né? A nossa troca, como eu disse, eu acho que o tempo de todo mundo hoje é muito precioso e você disponibilizar seu tempo para me entrevistar, para mim é de grande valia. Então, muito obrigada e obrigada a todos que vão assistir. É isso.